que começou com 6 anos de idade e foi até 13, 14 anos, que tem muita clareza do que aconteceu, que não era apegada ao seu tio, que quando tinha aniversário em casa não queria que ele fosse. E vai ainda diz em negrito, que nunca tiveram situação de inimizade com o tio. E, por fim, a última vítima, que é a Tairine Marques de Souza, em negrito, aspas, não sabe quantos anos de fato tinha quando começou os abusos, mas tem lembranças nítidas de que o réu abusava dela e da irmã, fazia ele tocar uma na outra. Ou, aí entre parênteses, chorou. Quando fala somente de si, fica tranquila, mas quando chega na parte da irmã e da prima, é mais delicado. Pensou que depois que ele teve o primeiro filho, ele tinha parado. Por isso que a gente nunca contou para ninguém. Em negrito. Quando não era sozinha, era com a minha irmã. Ele fazia a gente fazer coisas uma com a outra. E isso é o que mais me machuca. Quando minha mãe saía para trabalhar, a gente abria a porta. Como a gente não tinha noção do que era certo ou errado de sexo, sabia só que tinha que obedecer os mais velhos, que não chegou a ter o ato de penetração, mas o resto tudo aconteceu, de molestar mesmo, passar a mão na gente, fazer a gente tocar no membro dele, isso eu lembro nitidamente. E continua aqui o seu depoimento, dizendo que nosso medo não é por vingança, mas sim que ele fizesse isso com a própria filha, que ele tem uma menina dentro de casa. A gente faz isso para ele parar de tocar ou colocar na boca ou dele tocar na gente. Tudo ele fazia. Que não lembra a idade que começou, mas ocorriam várias vezes, em vários lugares. Mas lembro que eu estava na segunda série. De algumas cenas, ele tem clareza, ela tem clareza. Outras são confusas porque era muito pequena, mas tem clareza do que aconteceu, que os abusos aconteceram na casa da avó. E aí continua e diz que geralmente era na minha avó. Aproveitava que ficava sozinha com a gente e começava os abusos. Quando eu comecei a ver que era errado, a gente se trancava até alguém aparecer. Aí sim, a gente saía para brincar. E aí continua aqui os depoimentos, finalmente ela diz assim, que contou para outras pessoas que relataram a mesma coisa, mas não quiseram denunciar, e eu respeitei. Inclusive na denúncia, que tem informações de outras vítimas, mas elas pediram para não mencionar nomes. Só fiquei sabendo de 3, que eles não quiseram contar para os pais, e por isso a gente quer deixar quieto. Um é familiar e outros conhecidos, que sempre eram pessoas que conviviam. Portanto, percebe-se assim que os depoimentos das vítimas são coesos e harmônicos entre si, relatando o fato delitoso com o mesmo modus operandi e local da execução. As vítimas relatam que os abusos geralmente ocorriam quando estavam na casa da avó e que o réu se aproveitava de quando estava sozinho para praticar os atos libidinosos. Aí eu digo aqui nos crimes de natureza sexual, que eu peço licença para não ler, trago aqui também a respeito da validade jurídica da palavra da vítima, trago jurisprudência nesse sentido, do STJ, no RESP 1994996, da quinta turma, de 24 de março de 2023, trago outra jurisprudência aqui também da quinta turma, do STJ, outra jurisprudência da sexta turma, e também as outras nesse sentido, e também nessas da corte, desse sodalício, da minha própria relatoria, do dia 8 de 9 de 2023, também da
do desembargador Francisco Lima Carneiro, no dia 9 de fevereiro de 22, e outros também aqui da nossa, como a desembargadora Edna Martins, da nossa Câmara, e a desembargadora Ilna. Por sua vez, a testemunha Silva Helena Marques da Silva, mãe da vítima, Ana Lívia, e irmã do acusado, ao ser ouvida em juízo, nada informou a respeito da dinâmica delitiva, limitando-se apenas a relatar acerca da conduta social do réu, nos seguintes termos que eu peço licença para que está gravado em mídia, aqui as 36. Não obstante a defesa do apelante sustente que a própria mãe de uma das vítimas não tem certeza acerca da ocorrência do crime, tal fato não é determinante para acolher a tese de negativa da autoria, visto que a referida testemunha também relata que a filha foi praticamente criada pela avó, em razão de sua necessidade de trabalhar fora de casa, constatando-se assim sua ausência na casa no dia a dia. Ademais, em momento posterior, a genitora também afirma que não vê motivos para que as três vítimas estejam mentindo sobre os fatos delitivos. Interrogado em juízo, o acusado ora apelante utilizou-se do seu direito constitucional ao silêncio, preferindo não responder às indagações dos representantes do Ministério Público, bem como negou a autoria delitiva ao respeito às perguntas de seu advogado constituído, relatando, que aí diz que prefere ficar em silêncio. Porém, a versão exculpatória do réu ora apelante não encontra suporte no acervo probatório existente nos autos, não podendo prevalecer isoladamente diante das demais provas produzidas, ao contrário. Não há nos autos indícios de que as vítimas tinham motivos para acusá-lo falsamente de perpetrar tão grave conduta criminosa. Portanto, não obstante o recorrente negue a autoria, os elementos de prova constantes nos autos apontam o apelante como autor do crime, restando comprovado e extremo de dúvidas os fatos narrados na exordial delatória. E as declarações são coesas, harmônicas, convergentes das vítimas, revelam não só a ocorrência do crime, mas também suas peculiaridades, estando o édito condenatório devidamente fundamentado, amparado pelo acervo probatório, coligido nos autos, e em perfeita consonância com os preceitos legais e com a jurisprudência dos tribunais superiores, que aqui eu venho dizendo. Por todo o exposto, não resta dúvida de que o recorrente praticou atos libidinosos contra as vítimas. Tarine Marques de Souza, Anne Larice Marques de Souza e Ana Lívia Marques de Souza, nos períodos em que elas possuíram menos de 14 anos de idade. Dessa feita, cumpre reconhecer que a condenação foi exarada com acerto, não havendo dúvida de que o recorrente praticou atos libidinosos com as vítimas menores de 14 anos, o que configura o delito do artigo 217-A. Pleito da reforma, na dosimetria da pena, eu cito aqui o artigo 55 da súmula desse sodalício, e neste pronto pleitei a reforma da dosimetria para que seja mantida a sanção penal em seu patamar mínimo. Mas, no caso concreto, verifica-se que o juiz de origem não valorou negativamente nenhuma circunstância judicial, fixando a pena base mínima, como bem disse aqui o procurador. Conforme se observa, na primeira fase, a dosimetria da pena, o magistrado foi categórico ao asseverar que examinou as circunstâncias, e vou passando aqui, a pena base deve ser sempre fixada. Na segunda fase também, o magistrado sentenciando não lembrou a incidência de atenuante ou agravante. Na terceira fase, o juiz de origem exasperou a pena do réu, ao aplicar a majorante, previsto no artigo 226.2, pelo fato do réu ter relação de parentesco com as vítimas, ou seja, ser tio delas. E aí eu peço licença para não ler o artigo 226. Portanto, agiu com acerto do juiz de origem ao aumentar a pena em um meio em estrita observância do artigo 26, que não deixa margem a critérios do juiz acerca da fração do aumento. Veja que eu peço licença para não ler. Ainda reconheceu a continuidade delitiva ao dizer que, sendo possível afirmar que houve continuidade delitiva, eis que o réu cometeu condutas delitivas, praticar ato libidinoso,
libidinoso com menor de 14 anos, em idênticas condições de lugar e a maneira de execução, com a unidade de desígnios por tempo indeterminado. E aí passo a analisar o artigo 71, cito aqui a jurisprudência, que em negrito, continuidade delitiva evidenciada, imprecisão do número de crimes, delitos perpetrados diversas vezes e de forma constante, aumento de 2/3 justificado. E essa jurisprudência aqui é do ministro Ribeira Dantas, no agravo regimental no habeas corpus aqui dito, julgado em 6 de setembro de 2022. Recentemente, o STJ aprovou a súmula 659, a qual dispõe, aspas, a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixado de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de 2 infrações, 1/5 para 3, 1/4 para 4, 1/3 para 5, 1/2 para 6 e 2/3 para 7 ou mais infrações fechadas. Assim, considerando a prática do ato libidinoso pelo réu para com as 3 vítimas, por inúmeras vezes, por diversos anos de suas infâncias, reputo como adequada a fixação de 2/3 da fração de aumento. Contudo, a fim de reformar-se em impérios, mantenho a fração de 1/3, a qual foi fixado pelo juiz Jacob. Por fim, afasto de ofício a pena de multa, a que o apelante foi condenado, porquanto não prevista a referida pena no preceito secundário do estupro de vulnerável, no artigo 217-A. Diante do exposto, conheço do presente recurso para negar-lhe provimento e de ofício afasto a pena de multa aplicada. É como voto, excelência. Como vota desembargador Carneiro Lima? Acompanho a relatora integralmente, excelência. Como vota desembargadora Silvia? Também acompanho bem lançado. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do apelo, julgando-o improvido nos termos do voto da relatora. Próximo processo. Agradeço Vossas Excelências. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Próximo processo é o que consta no item 121 do roteiro, o qual traz a apelação criminal 145301, dígito 06, ponto 2018.8.06, ponto sequência de 3 zeros, 1. Apelante Misael de Paula Moreira. Apelado Ministério Público, sob relatoria da desembargadora Silvia Soares de Sanóbrega e de minha revisão. Concedo a palavra à eminente relatora. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Misael de Paula Moreira em face da sentença proferida pelo juiz de direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas, que julgou procedente o pedido veiculado na ação penal, condenando o acusado pelas infrações tipificadas nos artigos 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850/2013 e 16 da Lei 10.826/2003 e 180, 304 e 330, todos do Código Penal em concurso material. Na denúncia às folhas 97 a 104, o Ministério Público narrou que, conforme inquérito policial, no dia 5 de julho de 2018, nas proximidades do ginásio do Parangaba, o ora denunciado fora preso em flagrante ao ser surpreendido por portar sem autorização legal uma pistola 9mm, modelo PT 809, com numeração raspada, 2 carregadores e 31 munições do mesmo calibre, ocasião na qual apresentou identidade falsa, denominando-se como Fernando da Silva Souza, e no veículo encontrou-se um celular iPhone de cor branca, um celular Samsung, um celular Motorola e uma quantia de R$ 1.386 em espécie. Sobreveio sentença às folhas 305 a 331, quando o colegiado da Vara de Delitos de Organizações Criminosas condenou Misael de Paula Moreira a pena total de 13 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão e 330 dias multa em regime fechado. E resignado com o deciso, o réu interpôs recurso de apelação criminal
aduzindo nas razões recursais a ausência de provas de autoria e de materialidade criminosa dos delitos de integrar organização criminosa, de receptação e de resistência à prisão, permanecendo apenas as condenações pelos crimes do artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 e 304 do Código Penal, os quais o apelante confessou. Na verdade, o recorrente não traficaria drogas, mas apenas guardava droga para terceiro e em nenhum momento criou obstáculo ao trabalho dos policiais. C. Não haveria provas suficientes do crime de organização criminosa, sequer a menção a outras 3 pessoas, nem a estruturação de tarefas ou a natureza das infrações. E D. O crime de receptação seria consumido pelo delito de porte de arma de fogo de uso restrito. E a necessidade de reforma da dosimetria da pena fixada. A pena fixada protegem bens jurídicos distintos, o que torna inaplicável, neutralizando as circunstâncias judiciais. Para tanto, o pugno apelante pelo conhecimento e provimento, para fim de reformar o deciso atacado e absolvê-lo, nos termos dos artigos 386, 5 e 7 do Código de Processo Penal dos delitos tipificados, e redimensionar a pena dos demais delitos, quais houve confissão espontânea, fixando a pena base do mínimo legal. Contra razões ofertadas, as folhas 383 e 398, quando o MPE afirma a existência de provas suficientes de materialidade de autoria dos crimes imputados, pois o desenrolar fático retrata a posição do recorrente enquanto integrante da organização criminosa GDE, razão pela qual foi preso, portando arma de fogo de uso restrito, munido de documento de identidade falsa e desobedecendo a ordem de parada quando anunciada a chegada dos agentes policiais. B. O relatório apurou a tarefa desempenhada pelo apelante na organização criminosa, enquanto membro do Conselho Final do GTE, inclusive com a atuação de seu irmão Noé. Ao passo que o nome de guerra seria Afeganistão ou Maguin, conforme consta da ordem de missão, as folhas 135. C. O delito de receptação não foi absolvido pelo de porte de arma de uso restrito, vez que o delito antecedente não decorre logicamente do tipo incerto do artigo 16, isto é, não constitui meio necessário para a prática do delito, demonstrando-se a autonomia dos delitos. E D. As circunstâncias judiciais valoradas negativamente seriam idôneas e justificadoras da elevação da pena base. No parecer de folha 410 a 425, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso. É esse o breve relatório. Concedo a palavra a Sua Excelência, o doutor advogado José Hélio Arruda Barroso, para apresentar suas razões em sustentação oral, pelo tempo regimental de 15 minutos. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, desembargador Mário Parente, senhora desembargadora relatora Silvia Soares, doutora Silvia Soares, e demais desembargadores componentes da primeira Câmara Criminal. Eu venho, excelências, inicialmente levantar uma questão de ordem pública em sessão com relação a fatos não apreciados pelo juízo que sentenciou o feito. Eu vou tentar aqui nesses 15 minutos. Misael de Paula Moreira, ele foi denunciado e pronunciado na chacina das Cajazeiras, pela segunda vara do júri, inclusive sendo imputado organização criminosa na denúncia que eu juntei nos autos hoje pela manhã e pela sentença de pronúncia. Ele foi denunciado e pronunciado por organização criminosa armada. No caso em tela, inicialmente, da própria sentença, infere-se que o juiz que julgou o feito é incompetente. Eis que, na própria sentença, fala, desembargadora Silvia,
que já estava em andamento o processo número 014, na segunda vara do júri de Fortaleza, né, que apurava a organização criminosa, apurava a questão da chacina das Cajazeiras, né, e o juiz, inclusive, fala nesse processo na sentença, né. Então, excelências, aqui eu verifico que há uma incompetência absoluta da vara de organização criminosa, haja vista que no mesmo período já havia procedimento na segunda vara do júri em que estava se apurando organização criminosa, inclusive com denúncia, né? Tá juntado nos autos aí tanto a denúncia como a sentença de pronúncia. Então, nesse momento, eu vou suscitar a questão da incompetência absoluta da vara de organização criminosa para julgar o feito, né? Tendo em vista que o apelante está sendo julgado duplamente pelo mesmo fato, tanto na chacina das Cajazeiras, na segunda do júri, quanto foi julgado aqui pela vara de organização criminosa, né? Então, devido a essa situação, eu peço inicialmente que seja reconhecida a incompetência absoluta da vara de organização criminosa para julgar o feito, pelas razões expostas. Outro sim, excelência, eu vou arguir também mais uma questão de ordem pública, que é a questão da litispendência, né? A litispendência. A chacina das Cajazeiras ocorreu, salvo engano, em fevereiro de 2018. Então, ela teve todo o seu procedimento no ano de 2018, né? Quando foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva das Cajazeiras nesse ato do flagrante. Do flagrante aqui, hora julgado, né? Que foi julgado pela VEDOC. Então, nesse caso, há uma evidente litispendência no processo, porque conforme se infere aí na denúncia que eu juntei aos autos, com a sentença de pronúncia que foi juntada aos autos agora, e até mesmo o juiz cita o processo aqui na própria sentença, né, que já está em trâmite, ele cita a questão da organização criminosa, ele faz referência à chacina do Forró do Gago. Então, eu solicito, em questão de ordem, o reconhecimento dessa litispendência. E deixa eu ver aqui, competência e litispendência. Caso vossas excelências entendam por não reconhecer a litispendência, requer que seja julgada improcedente a ação com relação à organização criminosa. Eis que os fatos citados pelo julgador, pelo colegiado da vara de organização criminosa, se utilizou de elementos constantes nos autos da chacina das Cajazeiras, dos autos da ação ordinária, né, da ação penal de homicídio. Ele utilizou-se desses elementos para condenar o réu nessa ação individual. Então, caso vossas excelências não entendam pela litispendência, o feito tem que ser julgado improcedente por ausência de provas nesses autos, né? Nesses autos, já que as supostas provas as eventuais provas ou a ausência delas estão em trâmite, inclusive com sentença já de pronúncia, que é o desembargador Mário Parente, o desembargador pré-evento desse processo, da chacina.
estão com sentença de pronúncia já com remessa para o tribunal, né? Então, eu peço que seja analisada pelo tribunal essas 3 questões de ordem, né? E que essas questões de ordem, não obstante não terem sido suscitadas, são matérias de ordem pública, e solicito, não sei se isso é possível regimentalmente, que seja acrescentada ao acórdão essa questão de ordem, essas questões de ordem. Terminou, doutor? Terminei, excelência. Pois não. Eu concedo a palavra ao eminente relator, antes de passar a palavra ao Ministério Público, para, se achar devido, fazer algum pronunciamento sobre as questões apresentadas pelo advogado. Boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de dizer, realmente eu vi hoje anexando a sentença de pronúncia, bem longa, várias pessoas, dentre elas o acusado aqui presente. De início, quando o doutor Hélio começou a falar, não entendi bem com relação à incompetência, porque, para mim, ele queria falar em litispendência, e, ao final, ele coloca as duas coisas. Eu não acato, eu não sou favorável, até porque são fatos absolutamente independentes, e quando da independência desse fato, que foi levado a efeito realmente e julgado, aqui é uma outra ação, e nessa ação se colocou, vamos dizer assim, com relação à organização criminosa, se fez, sim, referência que ele poderia estar envolvido, possivelmente, na chacina do Forró do Gago, mas são fatos absolutamente distintos. Pois não, então está afastada a arguição apresentada, seguindo no julgamento, não? Pois não, doutor. Seguindo no julgamento, conceda a palavra ao Ministério Público por igual tempo regimental. Excelência, o Ministério Público reitera o parecer meritório de folhas 410/425, opinando pelo conhecimento e improvimento do presente apelo. Ok. Devolvo a palavra à eminente relatora para a apresentação do seu voto. Eu gostaria de indagar se poderia ler somente a proposta de emenda. Pois não. Alguma objeção da defesa ou do Ministério Público? Nenhuma objeção. Nenhuma, excelência. Com a palavra a relatora, desembargadora Silvia, para a leitura da proposta de ementa. Ementa, apelação criminal, penal e processual. Penal, crimes de organização criminosa, receptação, desobediência e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Pleito de absolvição, materialidade e autoria dos delitos amplamente demonstrados pela prova documental, técnica e testemunhal, produzida sob o crivo judicial. Provas suficientes a sustentar as condenações. Tese de aplicação do princípio da construção entre os delitos de porte de arma e receptação. Delitos autônomos e diferentes bens jurídicos protegidos. Inaplicabilidade. Revisão da dosimetria da pena. Circunstâncias judiciais negativadas, plenamente idôneas. Dosimetria inalterada. Apelação criminal conhecida e desprovida. 1. O apelante pleiteia a absolvição por ausência de provas da materialidade e da autoria mínima dos delitos imputados de organização criminosa, de receptação e de resistência à prisão, construção do delito de receptação pelo de porte de arma de fogo de uso restrito e, finalmente, reforma da dosimetria da pena fixada para neutralizar as circunstâncias judiciais. 2. No tocante ao delito de integrar organização criminosa, tipificado no artigo 2º da Lei 12.850/2013, a materialidade e a autoria delitivas do réu, ora recorrente, restou demonstrada pelas provas testemunhais, ouvidas as folhas 262 a 263, as quais foram uníssonas ao determinar que o acusado integraria a organização criminosa denominada Guardiões do Estado, GDE, em posição de comando. 3. Portanto, identificam-se provas suficientes a demonstrar as posições de estabilidade e permanência do acusado na organização GDE, tanto pelo modus operandi do contexto da prisão, quando este foi preso em tentativa de fuga, portando arma de fogo de origem ilícita, quanto pelas evidências das provas testemunhais e do relatório de inteligência da Polícia Civil, as folhas 135 a 142, que comprovam a posição de comando do réu no conselho final da GDE. 4.
No caso dos autos, restou provada e confessada a autoria e a materialidade do delito de porte de arma de fogo de uso restrito e, em consequência, do delito autônomo de receptação, pois a pistola 9mm, os 2 carregadores e as 31 munições apreendidas estavam sem número de identificação, que evidencia a sua origem ilícita. Seria ônus da defesa técnica, nos termos dos artigos 156 do CPP, comprovar a origem ilícita dos instrumentos apreendidos, o que não se desencumbiu. Portanto, não restam dúvidas quanto à materialidade e autorias delitivas. 5. Em conseguinte, o princípio da construção só pode ser utilizado quando houver prova de que uma das infrações for meio necessário para a consecução do delito fim, de modo que o segundo absolve o primeiro, devendo haver, pois, um nexo de dependência entre as condutas para que a infração meio seja absolvida pela infração fim. 6. Em caso, não se observa que o delito de receptação constituiu-se uma fase necessária para a prática do crime de porte irregular de arma de fogo de uso restrito, ao passo que ambos os delitos são autônomos e protegem bens jurídicos distintos, o que torna inaplicável o princípio da consução. 7. Ademais, afasta-se a tese de absolvição pelo delito de desobediência, artigo 330 do Código Penal, ao passo que a prova testemunhal é uníssona, a demonstrar que o réu, quando abordado pela composição policial, não obedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga. 8. Finalmente, não verifico razões para neutralizar circunstâncias judiciais, pois a existência de 2 condenações transitadas em julgado viabiliza a utilização de uma como maus antecedentes e outra como reincidência. 9. Outrossim foi adequadamente valorada a vitorial das circunstâncias do crime no tocante ao delito do artigo 2º da Lei 12.850/2013, pois a condição do réu, enquanto integrante de perigosa facção criminosa, qual seja, GDE, vai além do próprio elemento do tipo penal, haja vista a prática de crimes gravíssimos imputadas a esta organização, tornando-se fundamentação idônea a negativar a pena base. Assim, mantém-se a pena final inalterada, assim como o regime inicial de cumprimento, apelação criminal conhecida e desprovida. Essa foi a minuta do meu voto. Pois não, eu já provolatei o meu voto provisório nesse processo, acompanhando o entendimento da relatora, e posição essa que, não obstante as arguições feitas em sustentação oral, mantenho neste momento, ratificando. Como vota a desembargadora Lígia. Eu acompanho a relatora. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do apelo para negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Temos mais algumas sustentações. Eu proponho à Corte, já que nós estamos com mais de 3h30 de trabalhos, né? Nós suspendemos a sessão por 10 minutos. Pode ser? Sessão, portanto, suspensa por 10 minutos.